Olá, meus amigos. É com enorme prazer que retomo as exposições aqui do Rita de Cássia, mesmo que ainda da forma virtual. Primeiramente, eu gostaria de me desculpar com vocês, já de antemão, esse meu posicionamento, esse meu olhar para a câmera, às vezes olho para um lado, às vezes olho para o outro. Para mim, ainda é um pouco difícil gravar as palestras sem saber exatamente para onde olhar. Estou tentando olhar diretamente para a câmera, mas vamos ver, se Deus quiser vai dar tudo certo, né? A gente sabe que a gente está passando por um momento difícil e por isso mesmo eu rezo para que essas minhas palavras sejam levadas até vocês nesse momento e que possam de alguma forma trazer um pouco de tranquilidade e paz no coração de cada um. Peço também que o nosso Senhor Jesus Cristo possa estar presente em nossos corações, nos ajudando a ouvir e assimilar todos os seus ensinamentos que muito humildemente eu vou tentar transmitir para vocês. Que os nossos amigos espirituais da Casa de Rita de Cássia, responsáveis pelas reuniões públicas e principalmente a parte da palestra, possam nos estar inspirando de forma que a gente possa refletir sobre as questões que aqui serão propostas, no intuito de sempre melhorarmos como seres humanos e principalmente continuarmos a nossa caminhada rumo à felicidade. Bom, nesse dia de hoje nós teremos como tema para o nosso estudo e nossa reflexão: não vim destruir a lei. Esse é o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, vai logo no início do livro, onde falamos basicamente das três revelações. Então, a primeira revelação é a lei do Antigo Testamento, a primeira revelação, onde está personificada na figura de Moisés. A segunda revelação é o Novo Testamento, aí sim na figura do próprio Cristo, do próprio Jesus. E o Espiritismo é a terceira revelação das leis de Deus. Então, para que a gente possa contextualizar um pouco melhor, vamos conversar sobre essas leis, O que elas foram, que época que elas foram citadas, que tipo de povo essas leis pretendiam atingir. Não se pode precisar exatamente o período em que viveu Moisés, historicamente falando. Até mesmo a sua origem, ela encontram algumas versões diferenciadas, algumas versões não muito concretas. Mas o fato é que ele deve ter vivido algo em torno de 1250 anos antes de Cristo. Teria nascido no Egito, logo egípcio, mas da etnia semita e da tribo de Levi. Importante essa contextualização de Moisés, trazendo essa informação de que ele era egípcio, nasceu no meio dos faraós. Isso é importante para a gente poder entender daqui a pouco como é que vai ser a atitude dele em relação ao povo hebreu. Então, segundo a tradição judaico-cristã, Moisés foi um instrumento de Deus justamente para libertar os hebreus, tido por eles como seu principal legislador e um dos seus mais importantes líderes religiosos. Guiou seu povo através do êxodo pelo deserto durante 40 anos, que se iniciou através daquela famosa passagem que Deus abre o Mar Vermelho através do seu servo, Moisés, para possibilitar a travessia segura dos filhos de Israel. Ainda segundo a Bíblia, recebeu no alto do Monte Sinai as tábuas da lei de Deus, contendo os 10 mandamentos. Obviamente, nós espíritas sabemos, e aí não é fofoca espírita, são informações que nos chegaram, que evidentemente esses 10 mandamentos, essas leis de Deus que Moisés recebeu no alto do Monte Sinai, foram ditadas por espíritos superiores, já preparando todo o caminho, já preparando, moldando toda a ideia inicial da primeira revelação, para que a partir desse momento nós, da raça humana, pudéssemos já começar a caminhar no entendimento de tudo isso que Deus nos proporcionou, e soube nos trazer aí nessas três revelações.
Então, nas religiões abraâmicas, né, de Abraão, os 10 mandamentos também são conhecidos como decálogo. São um conjunto de princípios relacionados à ética e à adoração. Os mandamentos aparecem 2 vezes na Bíblia hebraica e incluem instruções como a de não adorar outros deuses, honrar os pais, proíbe idolatria, blasfêmia, assassinato, adultério, roubo, desonestidade e cobiça. Dependendo de cada tradição religiosa, os mandamentos podem ser numerados e interpretados de forma diferente. Então a gente tem nesse momento os 10 mandamentos ou decálogos que são passados para Moisés, que os escreve nas tábuas, né? E aí, a partir dessas leis, as leis de Deus, as leis divinas, ele passa a formular vários outros tipos de leis que pudessem o estar auxiliando a manutenção da lei e da ordem junto àquele povo enorme que o seguia, né, que constituía de diversos tipos de pessoas, né? Então, Moisés, nesse momento, se aproveita, no bom sentido, né, de estar recebendo as leis de Deus, né, e passa a incluir outras leis juntos e as coloca como tendo sido recebidas também de Deus, para que todo aquele povo pudesse introspectar e ser de alguma forma disciplinado a continuar a caminhada e a convivência pacífica, né? Então, como eu disse, as leis eram compostas por 2 partes distintas: a lei de Deus, recebida no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida pelo próprio Moisés, que, né, como eu disse, ele passa essa informação como tendo sido recebida também de Deus. O conjunto de leis criadas por Moisés foi para que ele pudesse ter um mínimo de ordem e respeito naquele povo enorme, turbulento e indisciplinado que o estava seguindo na saída do Egito rumo à Terra Prometida. Então, vocês podem imaginar a quantidade de gente, de todo tipo de gente reunida num mesmo local, num mesmo ajuntamento de pessoas, né, as confusões que não deveriam estar sendo criadas entre eles, as brigas, os adultérios, as confusões. Então Moisés, com essas leis civis ou disciplinares estabelecidas por ele mesmo, pôde de alguma forma colocar uma certa ordem naquela turba que o seguia. Bom, essas são as leis civis, as leis dos homens criadas por Moisés. Mas já a lei de Deus, essa sim, ela é inalterável e estava formulada nos 10 mandamentos. Alguns mandamentos a gente conhece de cor, do nosso catecismo católico lá da infância, de muitos, né? E eu aí me incluo também, eu só conheci o Espiritismo um pouco mais tarde, né? Mas existem também algumas vamos dizer assim, redações diferentes para cada uma delas. Eu vou passar para vocês a redação que a gente encontra no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente pudesse entender um pouco melhor a contextualização dessas leis divinas naquele momento em que a humanidade se passava. Então, a primeira diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses estrangeiros diante de mim. Não farás imagem talhada, nem figura alguma de tudo que está no céu e na terra, nem tudo que está nas águas e debaixo da terra. Não os adorará, nem lhes renderás cultos soberanos. Então, essa é a primeira. É o conceito do Deus uno, do Deus único. Segundo, não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, como aquelas promessas vãs, falando em nome de Deus ou de deuses. Então, isso passa a ser agora controlado e não permitido. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Honra teu pai e a tua mãe, a fim de viverdes muito tempo na terra que o Senhor
que o Senhor teu Deus te dará. Quinto, não matarás. Sexto, não cometerás adultério. Sétimo, não roubarás. Oitavo, não prestarás falso testemunho contra o teu próximo. Nono, não desejarás a mulher do teu próximo. E décimo, não desejarás a casa de teu próximo, nem seu servo ou serva, nem seu boi, nem seu asno, ou qualquer outra coisa que lhe pertença. Então, são os 10 mandamentos, muitos deles adequados e colocados de maneira em que aquele povo daquela época pudesse entender, era uma coisa que estava dentro da realidade deles. Tá? Quando a gente fala não desejarás a casa do próximo, seu servo, sua serva, seu boi, ou seja, era uma realidade, era um momento que muitos deles tinham e outros invejavam. Então, estamos falando da inveja, né? Então, esse, por exemplo, é um deles. Bom, quando então, cerca de uns 1000 e poucos anos depois, Jesus chega e diz que não veio destruir a lei, porque ele diz, eu não vim destruir a lei, inclusive o título da nossa exposição de hoje, né? Significa que ele veio cumprir, desenvolver e principalmente dar sentido e apropriá-lo ao grau de adiantamento dos homens à sua época. Veio ratificar as leis de Deus. Jesus veio através do seu exemplo, através das suas histórias, através das suas parábolas, fazer chegar aqueles homens, aquela população que vivia aquela época, todas as palavras de Deus de uma forma em que eles pudessem entender, que eles pudessem aceitar e que eles pudessem viver aquelas palavras e aquelas leis. Naturalmente, após várias inserções e mais interpretações das leis ditadas por Moisés com o passar dos anos, cabe a Jesus dar uma limpada na área, trazendo o que chamamos da segunda revelação. Então, o que eu chamo de uma limpada na área? Claro que, com o passar do tempo, os homens passam a oferecer, passam a colocar modificações nas leis de Deus, deixadas por escrito por Moisés, a fim de que, de alguma forma, eles tivessem aí o seu benefício, pensando em alguma coisa em benefício próprio. Então, começam a agregar, igual as leis hoje do homem, né? Vão começar a agregar aqueles pendurucários, o parágrafo, o adendo, o subparágrafo. Então, isso aconteceu. Jesus vem para novamente limpar a área, tirar todos esses pendurucários de interpretações erradas das leis de Deus e botar novamente o nosso, né, da humanidade, o nosso trem no trilho de novo, para que a gente possa caminhar da maneira que precisa ser caminhada. Né? Ele mostra realmente o que é importante e, principalmente, descarta quase todas aquelas leis criadas para direcionar aquele povo turbulento e indisciplinado que seguia Moisés na saída do Egito rumo à terra prometida. Muitas daquelas leis que Moisés criou já não faziam mais sentido 1000 e poucos anos depois de terem sido escritas por Moisés. A realidade já era outra, o povo já era outro, já era mais evoluído, já era mais consciente em alguns momentos. Então, muitas daquelas leis que foram criadas exclusivamente por Moisés para ajudá-lo na condução daquele povo, elas são descartadas por Jesus, né? São os penduricalhos, vamos dizer assim, para que a gente possa voltar efetivamente à lei de Deus na sua raiz, na sua parte principal. Né? Então, quanto às leis de Moisés, Jesus modificou-as profundamente. Combateu constantemente os abusos das práticas exteriores e as falsas interpretações, muitas delas sendo agregadas pelos homens nesse período que compreende desde o desencarne de Moisés à chegada do Mestre. Ele precisou realmente separar o joio do trigo. Então, conforme eu já tinha dito anteriormente, Jesus combateu as falsas interpretações, né, sempre agregadas pelos homens nesse período que veio de Moisés até a chegada dele, Jesus, né, onde ele precisou mostrar realmente o que era importante, realmente aquilo que Deus falava aos homens
para que eles pudessem se modificar e, consequentemente, continuar a sua caminhada evolutiva. Tudo aquilo que não prestava, tudo aquilo que não era importante, Jesus, de certa forma, desmistificou e retirou das citações, vamos dizer assim. Né? Então, através dos seus ensinamentos, nosso mestre deixa claro que todos os deveres para com Deus e para com o próximo que servirá de base para a sua doutrina. Então, a doutrina do mestre é que para ter todos os deveres para com Deus e para com o próximo, essa é a base da doutrina. Se pudermos resumir a essência dos ensinamentos do Cristo, isso que eu acabei de dizer acima, a gente pode dizer que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Está aí toda a lei e os profetas. Então, no momento em que você conseguir amar, eu acredito né, no momento em que a gente vive, a gente amar a Deus, a gente até ama sim, tá? Entende que Deus é uma figura importantíssima nas nossas vidas, é Deus, né? Por isso mesmo não é tão difícil amar a Deus, né? Seguir o que Deus manda é outro problema, mas amar a Deus, acredito eu, que seja de certa forma fácil para todos nós que estamos convivendo com isso. Agora, já amar o próximo, esse é um grande desafio, né? Quando Jesus diz amar ao próximo como a si mesmo, é um negócio que a gente tem que parar e pensar e analisar se realmente nós estamos fazendo isso. O que Jesus sempre procurou deixar claro era que a lei divina precisaria ser praticada e vivida em toda a sua pureza, com toda a sua plenitude, por todos os povos da terra. Não poderia haver exceção, porque todos nós somos filhos do mesmo Pai. Então, mais uma vez, a lei divina é a lei para todos os seres humanos criados por Deus. Enquanto todos não a praticarem de forma plena e absoluta, muito difícil estarmos num mundo superior, vamos dizer assim. Né? Então, por isso que a nossa evolução é uma evolução lenta, mas constante. Né? A cada tempo, a cada encarnação, a cada vivência, a cada experiência, a gente tem que estar sempre atento de buscar a nossa melhora, principalmente a nossa melhora moral, para que a gente possa continuar evoluindo e, de certa forma, contribuir não só com o nosso exemplo, a nossa maneira de se portar, mas contribuir também em ajudar ao próximo. Né? Desejar que ele faça exatamente o que a gente, em algum momento, pode vir a conseguir aí num futuro que esperamos seja breve. Né? Então, enquanto houver pessoas que não pratiquem as leis de Deus em toda a sua essência, não haverá harmonia necessária para a elevação espiritual do planeta como um todo. Então é aquilo que eu estava dizendo para vocês. É uma evolução gradual, é uma evolução que depende muito da pessoa, tá? Então a pessoa sempre vai procurar trabalhar isso dentro dela, é a reforma íntima, é a busca da perfeição moral, é a busca do ajudar ao próximo. Se ajude para você poder ajudar o próximo. O mestre sempre procurou trazer, através principalmente de parábolas, né, que eram figuras de linguagem que mais se adequavam ao conhecimento que seu povo tinha à época, o conhecimento da lei de Deus e de como isso deveria moldar o comportamento do povo. Então, quando temos todas aquelas parábolas que Jesus nos trouxe e contou-nos à época, que eu acho que todos nós, ou pelo menos grande parte, estávamos naquele momento, convivendo de alguma forma, tomando ciência e notícias dessas leis e desses ensinamentos de alguma forma, essas parábolas ajudavam ao povo da época a compreender melhor como é que as leis de Deus funcionavam. Né? Então, para que possamos refletir um pouco, pensemos que ao mesmo tempo em que buscamos essa melhoria moral para as nossas vidas e do nosso próximo, que nos dá uma grande tranquilidade quanto ao nosso futuro ser bem acolhido por Deus, nosso Pai,
nos dá também o enorme desafio de fazer isso acontecer. Então, ao mesmo tempo que a gente sabe que a recompensa vem, a gente sabe que a recompensa existe, está mostrado, está provado. Vamos falar da terceira revelação, que é o Espiritismo daqui a pouco. Então, isso está colocado para a gente está sabendo que existe, mas ao mesmo tempo, até pelas nossas condições morais, do mundo que a gente vive, tudo, né, a gente sabe que o desafio é enorme de fazer isso acontecer, mas a gente não pode esmorecer. Cada dia é um dia, cada dia com a sua agonia. Vamos viver o nosso dia como se fosse o nosso último dia, sempre. Sempre com vontade de trabalhar, sempre com vontade de melhorar, sempre dando apoio ao próximo. Isso já é um baita de um passo na direção correta. Precisamos trabalhar incansavelmente na transformação do mundo em que vivemos, sempre começando por nós mesmos. Bom, voltando aos ensinamentos de Jesus, lembremos que ele veio ensinar a verdadeira vida não estava na terra, e sim no reino dos céus. Então ele traz um conceito já totalmente diferente do conceito que o povo tinha àquela época, porque era um pessoal muito, até mais talvez do que hoje, com um conhecimento muito limitado a questões materiais, vivendo o seu dia a dia, vivendo as suas dificuldades que aquela época trazia, né, todos aqueles problemas que a gente sabe, e Jesus passa a oferecer a eles uma opção diferente da que eles tinham, né? Passa a oferecer a eles a informação de que o nosso local de moradia é no reino dos céus. Nós estamos aqui por algum motivo, vamos falar sobre isso daqui a pouco, mas a nossa real morada é no reino dos céus. Com as suas palavras, ele deixou preciosas lições de como buscar esse caminho do reino dos céus. Primeiro, buscando a reconciliação com Deus. Deus passa a ser um conceito diferente que até então o povo tinha, que era um conceito daquele Deus mau, daquele Deus punitivo, daquele Deus que iria puni-lo, né, de alguma forma, de qualquer pisada na bola que você desse, né, e passa ao conceito do Deus Abba, né, o paizinho, o grande pai, aquele que está sempre ao nosso lado para nos dar apoio, não passar a mão na nossa cabeça, não, nos dá apoio, nos dá coragem para prosseguir, nos empurrar para frente. Não é aquele cara que vai carregar a gente no colo, não. É aquele cara que vai estar sempre junto da gente, nos obrigando a caminhar sozinhos com nossos próprios pés, né? Então, a primeira ideia, a primeira lição do mestre trazida a todos era essa reconciliação com Deus, né? Trazer Deus para um conceito mais fraternal, mais amoroso, né? E nos prevenindo sobre a marcha das coisas que haveriam de vir para o cumprimento dos destinos da raça humana. Ele adianta alguns aspectos que precisarão ser cumpridos para que a gente possa caminhar em direção aos reinos dos céus, né? Então, voltando a tocar no assunto, né, que dado o nível de compreensão do povo à época, não foi possível ao Mestre Jesus repassar todas as informações, pois certamente elas não seriam compreendidas. Então Jesus, com toda a sua infinita sabedoria, sabe de tudo, sabia de tudo à época, mas não pôde compartilhar, nem mesmo com seus apóstolos, as pessoas mais chegadas a ele, muito menos com o povo, todas as informações que ele possuía, porque seria a mesma coisa de que jogar palavras fora, porque elas não seriam compreendidas, né? Então, o que ele faz? Ele se encarrega de lançar sementes das verdades que ele gostaria de dizer, mas não pôde ser claro o suficiente, pois não seria compreendido naquele tempo do jeito que precisava ser compreendido. Então, ele lança as ideias, lança as sementes, sabe que essas sementes, algumas podem cair nas pedras, outras podem cair na areia, mas muitas certamente cairão em terra fértil, germinarão e ajudarão, né, a
a humanidade a prosseguir, né? Então essas sementes foram lançadas, foram ditas, foram depois escritas através do Novo Testamento, né? O Evangelho, e vem desde então norteando, né, o comportamento da humanidade, né? Então, para que ele pudesse entender, né, na profundeza dessas ideias lançadas pelos Cristo, deveria ter um nível de conhecimento e elevação moral que não havia na época. Faltava ainda muita maturidade ao povo, faltava ciência ao povo. Então, o que a gente precisava fazer? A gente precisava dar um tempo para que essa ciência progredisse e, com isso, lançasse luz sobre essas questões, sobre essas sementes que Jesus deixou para nós quando aqui esteve há 2000 anos. Então, meus amigos, com o advento do Espiritismo, também conhecido como a terceira revelação, foi possível trazer aos homens, por meio de provas irrefutáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo físico. Então, algo que até então era tido como uma coisa sobrenatural, ou seja, acima da natureza, uma coisa fantástica, uma coisa que poderia até ser contra as leis naturais. O Espiritismo desmistifica isso, né, através de provas irrefutáveis, a presença dos espíritos, né, onde a gente passa a ter a noção de que os dois mundos convivem em harmonia, porque na realidade os dois mundos são habitados pelos mesmos seres, uns encarnados, vivendo a experiência na Terra, vivendo o seu amadurecimento como pessoa aqui na Terra, e após essa experiência, após esse caminhar e o desencarne, com o espírito passa a viver no mundo espiritual aquela mesma pessoa que você é hoje. Por isso que a gente sempre fala, vamos nos modificar, vamos nos tornar pessoas melhores. Para quê? Para quando nós formos para o mundo espiritual, possamos conviver com pessoas com a mesma faixa de vibração nossa. Né? Se nós somos pessoas boas, procuramos fazer as coisas certas, pessoas bem intencionadas, nós vamos conviver com esse tipo de pessoa quando nós desencarnarmos. Por outro lado, se nós passamos a vida a enganar os outros, a roubar, a ter atitudes completamente contrárias à lei de Deus, quando nós desencarnarmos, porque não sei se vocês sabem, todos nós vamos morrer um dia, a gente vai encontrar do lado de lá os mesmos tipos de pessoas que a gente tem aqui, ou seja, pessoas que mataram, pessoas que roubaram, pessoas que procuraram enganar os outros. Você acha que você vai querer passar uma quantidade de anos enorme junto a esse tipo de gente? Eu garanto a vocês que não deve ser uma coisa boa, né? Então, voltando, né, o Consolador prometido pelo Cristo, né, que Cristo nos avisa que naquele momento ele não vai poder trazer toda a informação que nós precisaríamos, mas que num determinado momento o Consolador prometido chegaria, tá, e acaba chegando realmente, que é o Espiritismo, compilado por Allan Kardec em suas 5 obras básicas da decodificação. O Livro dos Espíritos, que foi lançado em 1857, o Livro dos Médiuns, lançado em 1861, e o Evangelho segundo o Espiritismo, lançado em 1864, Céu e Inferno, em 1865, e a Gênese, em 1868. Através das obras de Kardec, ficamos sabendo que o mundo espiritual não é nada de sobrenatural, mas sim uma parte importante da nossa vida, incessantemente ativa na natureza. Não é porque você desencarnou que deixou de existir. Muito pelo contrário, pois através da morte do corpo físico é que podemos retornar à nossa verdadeira pátria, que é o mundo espiritual. Então é aquilo que eu disse para vocês agora há pouco. Né? Não é porque você desencarnou que você vai sumir. Muito pelo contrário, você vai continuar sendo exatamente aquela pessoa que você era ao desencarnar. Então, se a gente quer, voltando, enfatizando bem esse tema, voltar para a convivência de pessoas iguais a nós, sejamos bons, sejamos atentos
a nós mesmos, sejamos atentos às leis de Deus, sejamos atentos ao próximo, para que a gente possa, com isso, criar todo uma atmosfera favorável ao nosso espírito para que ele possa conviver com iguais quando desencarnar, né? Voltando um pouquinho ao Mestre Jesus, a gente sabe que muitas das palavras e parábolas, né, dele ficaram incompreendidas na sua magnitude, ou até mesmo interpretadas erradamente devido à falta de conhecimento que o povo tinha naquela época. Mas agora, com o advento do Consolador, surge a chave para abrir a caixa do nosso conhecimento, trazendo à luz todas as respostas. Então, tudo aquilo que Jesus nos apresentou, que até então eram incompreendidos, e aí eu dou um depoimento pessoal, né, quando eu passei a conhecer o Espiritismo, algumas das palavras de Jesus que para mim não faziam sentido nenhum, como por exemplo o filho pródigo, né, porque que aquele pai faz aquela festa toda para um filho que o abandonou, levou a parte da herança, etc, etc, quando o outro que ficou ao lado dele não recebe a mais. Depois do Espiritismo, isso tudo ficou muito claro para mim, né? Então, por experiência pessoal, a gente pode ter certeza de que tudo aquilo que Jesus disse no passado, a gente não tinha, como até hoje muitos de nós ainda não temos condições de entender ipsiliter o que ele disse. Agora, quando a gente estuda toda a mensagem dele através da ótica do Consolador, da ótica do Espiritismo, a gente vê que faz todo sentido. São lições extremamente valorosas para que a gente possa levar a termo aí a nossa caminhada moral, né? Então, da mesma forma que Jesus disse que não vem destruir a lei, mas cumpri-la, o Espiritismo diz que não vem destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução, ou seja, torná-las práticas, torná-las o dia a dia, né? Então, o Espiritismo traz essa possibilidade, né? O Espiritismo não muda em nada, em absolutamente nada o que o Cristo nos trouxe, mas desenvolve, completa e explica de maneira clara e objetiva tudo aquilo que Jesus nos trouxe em forma de histórias e parábolas, muitas delas incompreensíveis, como eu disse, para alguns até hoje. Portanto, o Espiritismo nada mais é do que uma obra do próprio Cristo, também encontrado em mensagens dentro do Evangelho, como o Espírito da Verdade, que nos foi prometida lá atrás e que nos prepara para a regeneração do planeta Terra, que já está em curso. E com isso, dá seguimento à preparação do prometido reino de Deus na Terra, onde todos os povos, todos os seres humanos estarão agindo em uníssono, todos eles respeitando, né, as leis de Deus. Lembramos que isso só se tornará possível quando toda a raça humana puder partilhar do conhecimento da lei de Deus, que começa a ser explicada e compreendida. Estamos no caminho, meus amigos. Não é um caminho fácil, não é um caminho curto, é um caminho longo, é um caminho de várias encarnações, mas que cada um pode dar a velocidade que quiser para a sua vida, para a sua evolução. Isso é que é o bacana, isso é que é o importante, né? Você pode passar pela vida simplesmente, ou pode fazer uma diferença nessa vida, né? Não só melhorando o seu entorno, né, a sua sociedade, o seu próximo, a sua família, como melhorando você, né, por conseguinte, né, e principalmente acelerando o seu processo de crescimento, fazendo com que você se torne mais rapidamente apto a participar desse reino de Deus na Terra. Ou seja, em algum momento, caso a Terra não consiga dar o salto que ela precisa dar, você de alguma forma já vai estar pronto para participar do novo planeta. Hoje em dia, a Terra já está partindo para um planeta de provas e expiações, para um planeta de regeneração. Hoje em dia já existem vários espíritos que não mais conseguem, por causa da sua vibração, encarnar na Terra. São espíritos com vibrações baixas, são espíritos pouco evoluídos. Então esses espíritos, muitos deles querem retornar ao planeta, mas já não conseguem mais,
vão ter que retornar a outros planetas menos evoluídos do que a Terra, e a Terra, nesse processo contínuo de depuração, vai acabar virando um planeta de regeneração para que mais tarde alcance aí a classificação dos mundos felizes, né? Que é o que a gente sempre busca para a nossa vida, né? Então, mais uma vez, estamos no caminho, né? Que Deus e o nosso Mestre Jesus nos permitam não esmorecer nesse lindo e desafiador projeto que eles nos prepararam. Estejamos prontos, estejamos aptos, né, a dizer sim, aqui estamos e estamos prontos para poder atuar em nome de vocês. Muita paz e muita saúde a todos.